Em uma tarde fria, uma menina com o olho roxo, marcada pela dor e abandono, cruzou o caminho de um homem disposto a mudar seu destino. No entanto, ao descobrir a verdade por trás de suas feridas, ele ficou aterrorizado. O que parecia ser um simples gesto de compaixão se transformou em uma jornada de superação, onde a esperança e o amor começaram a curar feridas profundas. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Era uma tarde escura, e as ruas da cidade estavam molhadas pela chuva que parecia não ter fim. As luzes dos postes mal iluminavam as calçadas, e o frio cortante fazia com que poucas pessoas ousassem ficar do lado de fora. Marcelo, um homem de negócios bem-sucedido e conhecido por sua fortuna, caminhava sem rumo. Fazia meses que ele não conseguia encontrar consolo após a morte de sua esposa, Clara. Desde então, o vazio tomava conta de sua vida. Por mais que ele tivesse dinheiro, propriedades e reconhecimento, nada parecia preencher o buraco deixado em seu coração. Naquela tarde, ele saiu de sua mansão sem destino, apenas querendo espairecer. As ruas desertas o faziam sentir ainda mais a solidão, até que um movimento embaixo de uma marquise chamou sua atenção. Ele estreitou os olhos e parou, tentando entender o que estava vendo. Ali, encolhida em um canto, estava uma menina. Ela parecia não ter mais que 8 ou 9 anos, vestida com roupas rasgadas e sujas, abraçando os próprios joelhos como se tentasse se proteger do frio. Marcelo hesitou por um momento. Ele sabia que crianças em situação de rua não eram incomuns na cidade, mas havia algo diferente naquela cena. Era o olhar dela. Mesmo à distância, ele notou que seus olhos, embora cheios de medo, carregavam algo mais profundo, uma dor que nenhuma criança deveria conhecer. Foi quando ele percebeu uma marca roxa ao redor do olho esquerdo da menina. Sentiu um aperto no peito. Não era apenas frio ou fome que ela enfrentava. Havia algo mais sombrio naquela situação, algo que o fez se aproximar. Ei, você está bem? Ele perguntou com a voz mais suave que conseguiu. A menina levantou a cabeça de repente, assustada, como se estivesse prestes a fugir. Marcelo levantou as mãos em um gesto de paz, mostrando que não tinha mais intenções. Calma, não quero te machucar, ele disse. Só quero saber se você precisa de ajuda. Ela não respondeu de imediato. Seus olhos estavam atentos, avaliando o homem à sua frente, como se tentasse decidir se ele era confiável. Marcelo, acostumado a lidar com negociações difíceis, percebeu que precisaria de paciência. Meu nome é Marcelo. Está frio aqui fora. Você não quer algo quente para comer? Posso comprar um sanduíche para você. Ainda sem dizer uma palavra, a menina negou com a cabeça. Ela parecia determinada a se proteger, mesmo que isso significasse recusar ajuda. Marcelo não insistiu. Ele apenas se agachou na altura dela, mantendo uma distância segura. Eu sei que você não me conhece, mas parece que está precisando de ajuda. Ninguém deveria estar sozinho nessa chuva. Por alguns segundos, o único som era o barulho da chuva batendo no chão. A menina finalmente quebrou o silêncio com uma voz fraca e desconfiada. Eu estou bem. Só quero ficar sozinha. Aquelas palavras partiram o coração de Marcelo. Ele sabia como era se sentir sozinho e vulnerável, mas não conseguia imaginar o que seria passar por isso tão jovem. Ele olhou em volta, procurando algum sinal de que ela não estava completamente abandonada. Mas não havia nada, nenhuma mala, nenhuma mochila, nem sinal de um adulto que pudesse estar cuidando dela. Pelo menos me deixe te dar um guarda-chuva. Então, ele disse, tentando mais uma vez. A menina ergueu o olhar, agora com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Ela parecia estar ponderando. Marcelo sabia que não podia apressá-la, então tirou seu próprio guarda-chuva e o estendeu na direção dela, sem forçá-la a pegar. Depois de alguns instantes de hesitação, ela estendeu a mão pequena e pegou o guarda-chuva. Obrigada, ela disse, quase sussurrando. Marcelo deu um pequeno sorriso, aliviado por ela ter aceitado ao menos isso. Mas ele sabia que não poderia simplesmente ir embora. Algo naquela criança o fazia querer ficar, descobrir mais, oferecer mais do que um simples guarda-chuva. Ele sabia que aquele encontro não era uma coincidência, mas ainda não tinha ideia de como mudaria a vida de ambos para sempre. Apesar de ter aceitado o guarda-chuva, a menina ainda mantinha os ombros tensos e o olhar desconfiado. Marcelo podia sentir que sua aproximação não tinha quebrado completamente a barreira que ela havia construído ao redor de si mesma.
Era como se ela estivesse acostumada a esperar o pior das pessoas, mesmo quando pareciam estar oferecendo ajuda. Ele decidiu ser paciente e não pressioná-la, mas não podia simplesmente ir embora. Tem um café ali na esquina, disse Marcelo, apontando com cuidado. Eles têm sopas quentes. Aposto que vai te fazer bem, e você pode ficar seca lá dentro. A menina balançou a cabeça rapidamente, recusando. Não, eu não posso. Não quero ir para lugar nenhum com você. A resposta foi direta, mas Marcelo percebeu algo em seu tom. Não era apenas resistência, era medo. Ele se sentiu dividido entre respeitar a vontade dela e a urgência de tirá-la daquela situação. Ela era tão pequena, tão vulnerável. A chuva estava ficando mais forte, e a marquise onde ela se abrigava já não oferecia proteção suficiente. Tudo bem, ele respondeu calmamente, tentando transmitir confiança. Não vou te forçar a ir a lugar nenhum. Mas, olha, você está toda molhada. Vai acabar ficando doente. A menina não respondeu. Ela baixou o olhar, apertando o guarda-chuva contra o peito como se fosse um escudo. Marcelo deu um passo para trás, respeitando o espaço dela, mas não desistiu. Meu nome é Marcelo, lembra? Ele tentou novamente, usando um tom gentil. E o seu? Só para eu saber como te chamar. Ela hesitou, como se estivesse avaliando se deveria ou não responder. Depois de alguns segundos, murmurou. Sofia. Era um progresso. Pelo menos agora ele sabia seu nome. Sofia, eu não quero te assustar, tá bom? Só quero te ajudar. Você pode até não acreditar, mas eu já me senti como você, sozinho, perdido. Como se ninguém se importasse. Ela levantou o olhar por um breve momento, como se estivesse tentando medir a sinceridade nas palavras dele. Então desviou de novo, sem dizer nada. Marcelo percebeu que ela estava erguendo muros ao redor de si, muros que provavelmente demoraram anos para construir. Ele sabia que seria difícil derrubá-los. Vou fazer o seguinte, disse ele, tentando uma abordagem diferente. Vou ali no café comprar algo quente para você. Se você quiser, pode pegar e continuar aqui. Não precisa ir comigo. Que tal? Ela não respondeu, mas também não o impediu de ir. Marcelo interpretou isso como uma permissão silenciosa. Ele caminhou até o café e, enquanto esperava a sopa, não conseguia tirar Sofia da cabeça. Que tipo de vida ela havia levado para ser tão desconfiada? O olho roxo, o medo, a relutância. Tudo indicava que ela tinha passado por coisas terríveis. Quando voltou, carregando um copo de sopa quente e um pedaço de pão, Sofia ainda estava lá, no mesmo lugar. Ele se aproximou devagar, sem movimentos bruscos, e colocou o copo e o pão no chão, a uma distância segura. Aqui está. Se você quiser, pode pegar. É só sopa, nada mais. Ela olhou para ele, depois para a sopa. Por um momento, parecia que ela ia ignorar, mas o cheiro da comida era tentador demais para resistir. Com mãos trêmulas, ela pegou o copo e começou a beber devagar, sem nunca tirar os olhos de Marcelo. Obrigada, murmurou, quase inaudível. Não precisa me agradecer, ele respondeu, com um pequeno sorriso. Você merece. Sofia continuou comendo em silêncio, mas Marcelo percebeu que algo havia mudado. Embora ela ainda estivesse na defensiva, parecia um pouco menos tensa. Ele decidiu não forçar mais nada naquele momento. Às vezes, ganhar a confiança de alguém exigia mais ações do que palavras. Por fim, ele se levantou, limpando a água da chuva do rosto. Eu vou estar por aqui, Sofia. Se você precisar de qualquer coisa, é só chamar. Tudo bem? Ela não respondeu, mas dessa vez não desviou o olhar. Era um começo. Marcelo sabia que ainda havia muito a fazer para ajudá-la, mas também sabia que, naquele momento, paciência era sua maior aliada. Enquanto ele se afastava, não podia deixar de pensar, quem era essa menina? O que havia acontecido para deixá-la tão assustada com o mundo? Mal sabia ele que as respostas para essas perguntas mudariam sua vida de formas que ele jamais poderia imaginar. Nos dias seguintes, Marcelo tentou se aproximar de Sofia de maneira mais cuidadosa. Ele passava pelas ruas onde a encontrava, tentando fazer com que ela se sentisse mais confortável, sem pressa de forçar uma conversa.
Ele sabia que ela estava carregando algo muito pesado, algo que não se curava com palavras fáceis ou com gestos rápidos de bondade. Ela parecia sempre um pouco mais relaxada, mas ainda distante, observando de longe como se o estivesse testando. Foi em uma dessas manhãs frias, quando Marcelo apareceu com mais um café quente, que a verdade começou a aparecer. Sofia, como de costume, recusou a proposta de ir a um lugar seguro. Ela se acomodou no mesmo canto, sem mudar sua postura de defesa, mas, por alguma razão, hoje estava mais calma. Quando ele se aproximou com a bebida, ela olhou para ele, hesitou por um segundo, e então fez algo inesperado. Começou a falar. Eu não gosto de quando as pessoas tentam me ajudar, disse ela, quase num sussurro, sem olhá-lo diretamente nos olhos. Nunca funciona. Eles sempre querem algo em troca. Marcelo ficou quieto, dando-lhe espaço para continuar. Aquelas palavras eram um reflexo do que ela havia vivido, e ele sabia que seu papel ali não era apenas ouvir, mas compreender a dor por trás delas. A minha mãe, ela sempre dizia que, se eu fosse boa, as pessoas iam me ajudar. Mas ninguém me ajuda de verdade. Ninguém. A voz dela falhou por um momento, e a menina baixou a cabeça. Eu não sei por que continuo esperando que alguém faça alguma coisa por mim. As palavras de Sofia cortaram o silêncio da rua como uma faca afiada. Marcelo sentiu um nó na garganta. Ele queria dizer algo para aliviar aquele sofrimento, mas não sabia como. Então, ao invés de tentar encontrar as palavras certas, ele apenas colocou o café ao seu lado e ficou quieto. Às vezes, as palavras não eram suficientes, ele pensou. O que ela precisava, na verdade, era de tempo e confiança. Foi nesse momento que, sem mais aviso, Sofia levantou os olhos e olhou diretamente para ele pela primeira vez. Aqueles olhos, que haviam estado cheios de medo, agora estavam começando a refletir uma dor muito mais profunda. Ela estava prestes a revelar algo muito grande. Meu padrasto, ela começou, hesitante, antes de fazer uma pausa longa, como se estivesse tentando reunir coragem. Ele me machuca. Ele disse que eu sou um peso, que minha mãe nunca ia me querer de volta. Que ninguém ia me querer. Marcelo ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Mas, em seu coração, sentiu uma raiva crescente, uma raiva contra aquele homem que causava tanto sofrimento. Ele sabia que não poderia fazer muito naquele momento, mas não poderia deixar aquilo passar despercebido. Sofia continuou, suas palavras mais rápidas agora, como se estivesse finalmente libertando um peso que carregava há tanto tempo. Minha mãe não gosta de mim. Ela diz que sou um problema. Ela e o Lucas, meu padrasto, não querem saber de mim. Eu fugi porque não aguentava mais as palavras dele. Ele me bateu e me disse que eu não tinha lugar em casa. Não tenho mais lugar em nenhum lugar. O coração de Marcelo apertou. Ele viu claramente a menina diante dele, uma criança que deveria estar brincando, aprendendo, mas que, em vez disso, estava sendo maltratada e ignorada. Ela estava tão sozinha, tão desprotegida. Mas ele não podia desistir dela agora. Mesmo sabendo o que isso significava, ele fez a única coisa que podia naquele momento. Se aproximou dela, colocando a mão suavemente sobre o ombro dela. Eu vou te ajudar, Sofia. Eu prometo. Ninguém vai mais te machucar. Ninguém vai te deixar sozinha. Eu vou cuidar de você. Sofia olhou para ele, ainda com dúvida nos olhos, mas, pela primeira vez, algo brilhou ali. Uma pequena chama de esperança, talvez. Algo que ela ainda não sabia como lidar, mas que começou a surgir dentro dela, como uma luz tímida, mas presente. Marcelo sentiu um peso no peito. Ele sabia que o caminho para ajudar Sofia não seria fácil. Mas a decisão estava tomada. Ele não iria deixar que ela caísse de volta naquele abismo. E agora, mais do que nunca, ele estava determinado a fazer o que fosse necessário para tirar Sofia dessa situação. A verdade estava aparecendo, e com ela, um novo entendimento de como a vida de ambos estava prestes a mudar para sempre. Marcelo não sabia como dar o próximo passo, mas uma coisa estava clara em sua mente: Sofia precisava de cuidados. O machucado no rosto dela, o olho roxo que ele tinha visto pela primeira vez, era apenas a ponta do iceberg. Ele não podia deixá-la mais tempo naquela rua, sozinha, sem nenhuma ajuda. Depois da revelação sobre os abusos de seu padrasto, algo em seu coração se rompeu. Ele sabia que não era um super-herói, mas ele tinha recursos,
E mais importante, ele tinha o desejo de fazer a coisa certa. No dia seguinte, ele a convidou para uma visita ao médico. Não seria fácil, ele sabia disso, mas Sofia parecia disposta a ir. Ela estava em silêncio no banco do carro, olhando pela janela, ainda desconfiada de tudo. Marcelo tentou quebrar o gelo, mas ela estava imersa em seus próprios pensamentos, provavelmente refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Eu sei que você deve estar com medo, Sofia. Mas o médico vai te ajudar. Ele não vai te machucar, pode confiar em mim, disse Marcelo, tentando soar o mais reconfortante possível. Ela não respondeu, mas algo em seu corpo relaxou um pouco, e ele interpretou isso como um sinal de que ela estava começando a confiar nele, mesmo que apenas um pouco. Era um pequeno passo, mas para ele, significava muito. Quando chegaram ao consultório, o médico era um homem gentil, com um sorriso acolhedor, mas muito sério. Ele percebeu imediatamente a tensão na menina, a maneira como ela evitava qualquer contato visual e se encolhia sempre que alguém se aproximava. Isso não passou despercebido. Olá, Sofia, disse o médico com uma voz suave, mas firme. Eu sou o Dr. Roberto, e estou aqui para te ajudar. Nada demais vai acontecer, ok? Só quero olhar seu olho e ver como podemos te deixar melhor. Sofia olhou rapidamente para Marcelo, que fez um gesto tranquilo com a mão, como quem dizia, está tudo bem, você pode confiar nele. E então, lentamente, ela sentiu com a cabeça. O médico se aproximou com cuidado, explicando cada passo antes de fazer qualquer movimento. Ele olhou o olho roxo de Sofia e tocou de leve, com gentileza, para ver o quanto estava inchado. Isso deve ter sido muito doloroso, não é? Disse ele, ainda olhando para o machucado. E posso ver que você tem algumas marcas antigas também, não é? Sofia, finalmente, olhou para ele. Seus olhos estavam vazios de expressão, mas havia algo de vulnerável e triste neles. Era como se ela estivesse esperando que alguém a olhasse sem julgá-la, apenas como uma criança que precisava de ajuda. Marcelo ficou ao lado dela, segurando sua mão, oferecendo-lhe apoio silencioso. O médico fez algumas perguntas sobre a dor no olho e as feridas antigas. Quando Sofia ficou em silêncio, ele entendeu que não era o momento de pressionar. Ele anotou as observações e então fez algo que Marcelo não esperava. Ele se afastou um pouco e se abaixou na frente dela, ficando na altura dos seus olhos. Eu quero que você saiba, Sofia, ele disse com seriedade, que você não está sozinha. E que tudo o que aconteceu com você não foi sua culpa. Estamos aqui para te ajudar, e vamos fazer tudo o que for necessário para garantir que você se sinta bem de novo. Marcelo sentiu o peso dessas palavras. Ele viu os olhos de Sofia se iluminarem brevemente, como se, pela primeira vez em muito tempo, ela acreditasse em alguém. Ela não falava, mas seu corpo, sua postura, estava mais solta. Era como se aquela fosse a primeira vez que ela ouvia alguém falar com ela de uma forma genuína, sem o medo de ser abandonada ou rejeitada. O médico então explicou que, além do olho roxo, Sofia precisaria de exames para garantir que não houvesse mais danos internos. Ele recomendou um acompanhamento psicológico para ajudá-la a lidar com os traumas que ela estava enfrentando. Marcelo sabia que isso era apenas o começo, que a verdadeira luta de Sofia estava apenas começando, mas ele não estava mais sozinho nessa jornada. Agora, eles estavam começando a construir algo juntos. Sofia se levantou do banco, sem pressa, ainda com aquele ar desconfiado, mas com a sensação de que, talvez, esse fosse o primeiro lugar seguro que ela tinha conhecido em muito tempo. Vamos, Sofia, disse Marcelo, com um sorriso acolhedor. Vamos fazer tudo o que for necessário para te ajudar. Agora você tem um amigo, e eu vou estar com você, ok? Ela olhou para ele mais uma vez, com aqueles olhos grandes e cheios de histórias não contadas. E, pela primeira vez, ele viu um pequeno sorriso surgir em seus lábios. Marcelo sabia que havia muito trabalho pela frente, mas esse sorriso, mesmo que tímido, era uma vitória. O peso da verdade havia começado a surgir, e com ela, a oportunidade de reconstruir uma vida que parecia perdida. Eles tinham um futuro inteiro pela frente, e a jornada deles acabará de começar. Após a visita ao médico, a vida de Sofia começou a tomar um rumo inesperado. Embora ela ainda estivesse distante, Marcelo sentia que estava mais próxima de compreender a profundidade de sua dor.
O olho roxo, embora fosse o sinal mais visível da violência que ela havia sofrido, não era a verdadeira origem de seu sofrimento. O que ele precisava fazer agora era entender a origem dessa dor invisível, aquela que não se curava com pomadas ou bandagens. Marcelo continuou acompanhando Sofia nas semanas seguintes. Ele a levava para consultas regulares, garantindo que ela recebesse o tratamento necessário, tanto físico quanto psicológico. Mas, apesar dos progressos que ela começava a fazer em termos de saúde, ele sentia que ainda havia um bloqueio emocional que a impedia de confiar plenamente nele. Sofia mantinha um distanciamento, uma muralha invisível que a separava do mundo. Foi numa tarde de chuva, enquanto os dois estavam no carro, que algo mudou. Eles estavam indo para mais uma consulta psicológica, mas dessa vez, algo estava diferente. Sofia estava mais quieta do que o normal, com os olhos fixos na janela, observando as gotas de chuva escorrendo pelo vidro. Marcelo, como de costume, tentou quebrar o silêncio com palavras gentis. Você sabe, Sofia, que está indo muito bem, não é? Cada dia você parece mais forte. Ela não respondeu de imediato, mas a sua expressão suave indicava que estava ouvindo. Marcelo percebeu que, talvez, esse fosse o momento. Ele se inclinou ligeiramente na direção dela, mantendo a voz baixa e calma. Eu sei que você tem muito a dizer. Sei que está difícil. E, quando você se sentir pronta, vou estar aqui para ouvir. Sofia, como se estivesse se libertando de um peso, olhou para ele, e por um momento, parecia que ela ia falar, mas algo a deteve. Seus olhos brilharam, mas de uma forma que Marcelo não entendia completamente. E então, finalmente, as palavras saíram, mas de uma forma que ele não esperava. Eu tinha 8 anos quando ele começou a me bater, disse ela, sua voz tremendo ligeiramente. Meu padrasto, ele sempre foi agressivo com minha mãe, mas um dia ele decidiu que não gostava de mim. A partir daquele momento, começou a me bater. E depois ele dizia que eu era uma vergonha, que não valia nada. Marcelo sentiu um peso em seu coração, mas ao mesmo tempo, uma parte de seu ser se acendeu. Sofia estava começando a abrir o coração para ele, compartilhando um pedaço de sua dor mais profunda. Ele respirou fundo, mantendo a calma, mas por dentro, uma raiva crescente tomava conta de seu peito. Ele sabia que aquelas palavras não eram apenas uma denúncia, mas uma busca por alguém que a entendesse, que não a julgasse. Sofia continuou, dessa vez com a voz mais firme, como se fosse uma história que ela já tivesse contado muitas vezes, mas que ainda causava dor cada vez que era dita. Minha mãe, ela nunca fez nada. Sempre ficou calada. Eu sabia que ela me amava, mas o medo dela, o medo dele era maior. Eu fiquei lá, sozinha, com as marcas que ele deixava em mim, e ninguém fez nada. Ninguém sabia o que acontecia dentro daquela casa. Marcelo sentiu a dor dela, a dor de uma criança que não deveria carregar o peso do abandono e da violência. Mas ele também sentia um alívio por ela estar finalmente falando. Ele sabia que, de alguma forma, esse era o primeiro passo para a cura. Sofia, você não está sozinha. Eu prometo, você não está mais sozinha, disse Marcelo, com a voz embargada, tentando não demonstrar o quanto estava tocado pela história dela. Mas Sofia ainda estava processando tudo. Ela olhou pela janela mais uma vez, sua expressão ainda distante, mas agora, de alguma forma, mais tranquila. Como se estivesse começando a perceber que podia confiar nele. Eu não sei como lidar com isso. Eu não sei se algum dia vou conseguir esquecer, mas sei que você está tentando me ajudar, ela disse, as palavras saindo com um tom de vulnerabilidade que ela raramente mostrava. Marcelo sabia que a origem da dor de Sofia não era apenas física. O que ela havia enfrentado dentro de sua casa era algo que deixava cicatrizes invisíveis, marcas que a medicina não poderia curar. Mas ele estava ali, ao lado dela, para ajudá-la a superar. Ele sabia que a cura levaria tempo, mas ele não teria pressa. Ele estava disposto a fazer parte do processo. Ao chegar ao consultório do psicólogo, Sofia estava mais tranquila, mas ainda havia um mar de sentimentos turbulentos dentro dela. Marcelo olhou para ela uma última vez antes de entrar no consultório. Você está pronta para falar um pouco mais sobre tudo isso?
Não precisa se apressar, mas sei que, aos poucos, a dor vai começar a ser curada, disse ele, com um sorriso suave. Sofia lhe lançou um olhar cheio de gratidão. Pela primeira vez, ela parecia acreditar que havia uma chance. Que ela não seria mais apenas uma criança perdida no meio de um mundo cheio de violência e abandono. Ela sentiu lentamente, como se estivesse dando o primeiro passo em direção à verdade, um passo que, apesar de doloroso, a libertaria, finalmente. A origem da dor havia sido descoberta, mas mais importante, ela começava a entender que havia uma saída para o sofrimento. E a jornada dela, agora, não seria mais sozinha. Após descobrir a origem da dor de Sofia, Marcelo não conseguia mais ficar parado. Ele sabia que, para ajudar a menina, precisava tomar atitudes mais diretas. A violência e o abandono que ela havia sofrido não eram algo que ele poderia simplesmente ignorar. A cada relato que ela compartilhava, a cada pedaço de sua história, ele sentia sua raiva crescer, mas também o desejo de fazer algo para mudar a vida dela de uma vez por todas. Marcelo, com sua experiência no mundo dos negócios, era um homem de ação, acostumado a lidar com situações difíceis. Mas lidar com uma criança ferida, com uma alma quebrada, era algo novo para ele. E agora, mais do que nunca, ele sabia que tinha que agir para dar fim ao sofrimento de Sofia. Ele começava a investigar o passado dela, cada pista que ela dava sobre seu padrasto, Lucas, e o comportamento da mãe, Juliana. O primeiro passo de Marcelo foi conversar com o antigo terapeuta de Sofia, alguém que poderia oferecer mais informações sobre o histórico de abusos, mas principalmente sobre o estado emocional dela. Durante a consulta, o psicólogo revelou algo que Marcelo ainda não sabia. Juliana, mãe de Sofia, estava cega pelo medo e pela dependência do marido. Ela sabia das agressões, mas nunca teve coragem de denunciá-lo, temendo pelas consequências. Ela tinha medo, não só pela filha, mas por ela mesma, disse o psicólogo com um tom grave. Isso foi o suficiente para acirrar ainda mais o desejo de Marcelo de confrontar Lucas. Ele precisava encontrar uma maneira de fazer justiça, e o único caminho seria enfrentar o homem responsável por todo aquele sofrimento. Mas como fazer isso sem prejudicar ainda mais Sofia, que ainda estava se reconstruindo emocionalmente? Marcelo decidiu seguir o caminho da investigação. Ele sabia que, com o apoio certo, poderia conseguir provas irrefutáveis das agressões de Lucas e do ambiente tóxico que Sofia havia vivido durante tanto tempo. Começou a vasculhar o passado de Lucas, investigando seu histórico de violência e tentativas de intimidação. A cada passo, ele descobria mais sobre o caráter desse homem, um homem que usava o medo como uma ferramenta de controle. O ponto de virada ocorreu em uma das visitas de Marcelo à casa de Sofia. Ele percebeu que o lugar onde ela havia morado com sua mãe e o padrasto não era apenas um lar marcado pela violência, mas também um local onde as cicatrizes psicológicas eram profundas. Ele pediu para Sofia mostrar um pouco mais sobre sua antiga casa, o que, para ela, era uma tarefa difícil, mas que se tornava cada vez mais necessária para o processo de cura. Enquanto percorriam os cômodos, Sofia revelou detalhes que Marcelo ainda não sabia. Ela apontou para uma parede de um dos quartos, onde uma foto sua com a mãe estava pendurada, mas com marcas de agressões visíveis. Era como se as memórias da dor estivessem gravadas nas paredes daquela casa, e a cada lugar que ele visitava, mais ele sentia a gravidade da situação. Foi ali, naquela casa que marcava a vida de Sofia, que Marcelo encontrou algo crucial: documentos antigos de uma tentativa de denúncia contra Lucas, escondidos entre papéis empoeirados. Eram relatos de vizinhos, de pessoas que sabiam da violência, mas nunca tiveram coragem de se envolver. Mas agora, com aqueles papéis em mãos, Marcelo tinha a prova de que Sofia não estava mentindo. Com tudo reunido, era hora de confrontar Lucas. O encontro aconteceu em um restaurante isolado, longe dos olhos curiosos. Lucas chegou arrogante, com a confiança de quem acreditava estar no controle. Ele sabia quem era Marcelo, mas não imaginava o que o milionário tinha em mãos. Quando Marcelo entrou no restaurante e se aproximou de Lucas, não houve palavras de saudação. Marcelo, com a calma de quem já sabia o que fazer, foi direto ao ponto. Eu sei o que você fez com Sofia. E sei que você tem usado o medo para controlar sua família, disse ele, com uma voz baixa, mas firme.
Lucas deu uma risada sarcástica, tentando se mostrar superior, mas Marcelo não recuou. Ele colocou os documentos sobre a mesa, um por um, as evidências de anos de abuso. Lucas, que sempre acreditou que nada poderia tirar seu controle, começou a suar frio. Ele sabia que aquele confronto era diferente de todos os outros. Você está fora do seu lugar, Marcelo. Não pense que tem poder aqui, Lucas falou com a voz tensa, mas a arrogância já não era a mesma. Ele estava começando a perceber que o jogo havia mudado. Marcelo, então, olhou nos olhos de Lucas, com uma intensidade que fez o homem tremer. Você não vai mais fazer nada. A verdade vai ser dita, e você vai pagar por tudo o que fez. Lucas tentou se levantar, mas sabia que a luta estava perdida. Ele já não podia mais esconder o que havia feito. E antes de qualquer outra palavra ser dita, Marcelo fez uma ligação para a polícia. Não havia mais volta. O homem que havia aterrorizado uma família inteira agora enfrentaria as consequências de seus atos. Enquanto Lucas era levado pela polícia, Marcelo olhou para Sofia, que estava esperando do lado de fora do restaurante. Ela estava em silêncio, mas seus olhos brilhavam com uma esperança renovada. O medo que ela sentia já começava a diminuir, pois ela sabia que agora estava protegida. E, mais importante, sabia que a verdade finalmente havia sido ouvida. A investigação e o confronto haviam sido apenas os primeiros passos. A verdadeira batalha agora era pela recuperação de Sofia, e Marcelo estava pronto para lutar por ela até o fim. Após o confronto que mudou o destino de Sofia, Marcelo sabia que a jornada dela estava apenas começando. Embora o maior inimigo de sua vida tivesse sido afastado, o peso emocional das feridas deixadas por Lucas e a ausência de sua mãe ainda eram muito presentes. Mas, naquele momento, algo dentro de Sofia começou a mudar. Ela estava diante de uma oportunidade única, uma chance de recomeçar, de escrever uma nova história para si mesma. Sofia foi levada para um local seguro, longe do caos de sua antiga vida, e começou a viver em uma casa modesta, mas cheia de acolhimento e cuidado. Marcelo, com sua generosidade e senso de responsabilidade, ofereceu à menina a oportunidade de estudar novamente, de frequentar um ambiente onde fosse respeitada e amada. Ele sabia que ela precisava de tempo para se recuperar, mas estava disposto a ser um apoio constante em sua vida. O primeiro passo de Sofia foi voltar a frequentar a escola. Ao lado de outros meninos e meninas da sua idade, ela começou a redescobrir a alegria de aprender, de conversar e de brincar. Mas, acima de tudo, ela encontrou algo que há muito tempo não sentia: segurança. Cada dia na escola era um pequeno triunfo, pois Sofia sabia que estava dando um passo mais próximo de deixar para trás os traumas do passado. Marcelo também sabia que, além da educação, o apoio emocional era fundamental. Por isso, ele contratou um psicólogo especializado em trauma infantil, alguém que pudesse ajudar Sofia a enfrentar os fantasmas do passado e entender o que havia acontecido em sua vida. As sessões de terapia não foram fáceis para Sofia, mas aos poucos ela foi aprendendo a falar sobre sua dor, a expressar suas emoções e a entender que o que havia acontecido com ela não era culpa sua. Em casa, as mudanças também começaram a acontecer. Marcelo se tornou uma figura constante na vida de Sofia, não apenas como um protetor, mas também como um amigo. Ele se sentava com ela nas refeições, escutava suas histórias e a incentivava a ter confiança em si mesma. Com o tempo, Sofia começou a florescer. Ela encontrou alegria nas pequenas coisas, nas manhãs de sol, nos livros que devorava, nas conversas com seus colegas de escola e, principalmente, nas risadas que compartilhava com Marcelo. Havia uma luz nos olhos de Sofia que não estava ali antes. Ela havia aprendido a confiar novamente, a acreditar que o mundo não era feito só de dor, mas também de esperança e oportunidades. E, ao olhar para ela, Marcelo sentia um imenso orgulho, não só por tê-la resgatado de uma vida de sofrimento, mas por vê-la crescer e superar suas limitações. Sofia começou a fazer novos amigos, a explorar novos interesses e até a desenvolver um talento para a música. Ela descobriu que cantar a fazia se sentir livre, como se sua voz fosse capaz de apagar todas as sombras do passado. Marcelo, sempre atento, incentivou essa paixão e a inscreveu em aulas de canto.
Ele sabia que era importante para ela ter algo que fosse exclusivamente dela, algo que a conectasse com sua verdadeira essência. Mas o verdadeiro milagre estava acontecendo em seu interior. Sofia estava aprendendo a se perdoar. O medo e a insegurança começaram a ceder lugar à autoconfiança e à força interior. Ela não estava mais aprisionada no passado. Ela tinha um novo começo, e estava pronta para fazer dele algo maravilhoso. Um dos momentos mais significativos para ela foi quando, em uma noite tranquila, Sofia escreveu em seu diário as palavras que ela nunca imaginou que seria capaz de dizer: "Eu sou forte. Eu mereço ser feliz." Marcelo leu essas palavras em voz alta para ela, e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele sabia que, naquele momento, a menina estava realmente se curando. O novo começo de Sofia não foi fácil, mas foi genuíno. Ela ainda carregava marcas do passado, mas elas não definiam mais quem ela era. A cada passo, ela estava mais próxima de se tornar a pessoa que sempre deveria ter sido, uma menina cheia de sonhos, de coragem e de esperança. E para Marcelo, o impacto de ter mudado a vida de Sofia foi imensurável. Ele sabia que o amor e o cuidado que ele ofereceu àquela menina não a transformaram apenas fisicamente, mas a ajudaram a encontrar a força para reconstruir sua vida. Em troca, ele também se descobriu mais forte, mais sensível, mais conectado com o verdadeiro valor das coisas. Sofia já não era mais a menina ferida com um olho roxo e um coração quebrado. Ela era uma jovem com uma nova perspectiva de vida, com a possibilidade de um futuro repleto de oportunidades. E isso, mais do que qualquer outra coisa, era o maior presente que Marcelo poderia dar a ela. Ela estava, finalmente, pronta para viver sua vida, para ser feliz e para se tornar a pessoa que o destino sempre quis que ela fosse. E, ao olhar para o futuro, ela sabia que, com o apoio de Marcelo, nada seria impossível. Sofia sempre foi uma menina forte, mas após tudo o que vivenciou, ela nunca imaginou que seria capaz de se reerguer. Os dias após sua chegada à casa de Marcelo foram como uma recuperação lenta, mas constante. No início, ela sentia uma mistura de gratidão e incerteza. A dor física que ainda carregava, as memórias do passado, tudo parecia um peso difícil de se desfazer. No entanto, à medida que o tempo passava, uma nova Sofia começava a surgir. Era uma manhã ensolarada de primavera quando Sofia percebeu pela primeira vez o quanto ela estava mudando. Sentada no jardim, com a brisa suave acariciando seu rosto, ela observava as flores que começavam a desabrochar. Ela sorriu ao perceber que, assim como aquelas flores, ela também estava florescendo novamente. Uma sensação de liberdade tomou conta de seu coração, uma liberdade que ela nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez, Sofia se permitiu sentir a esperança em sua vida. Marcelo, que sempre esteve ao seu lado, observava essa transformação com os olhos de quem sabe que, por trás de toda dor, existe uma força maior. Ele a incentivava todos os dias, acreditando em seu potencial mesmo quando ela mesma duvidava. Durante as manhãs, ele a levava para o parque, onde ela poderia correr, brincar e, aos poucos, redescobrir a alegria de ser criança novamente. Marcelo sabia que, embora o caminho fosse longo, a cada passo ela estava mais perto de deixar para trás as sombras que a perseguiam. A escola foi outro desafio, mas também um marco importante na sua superação. Sofia entrou com receio, com medo de ser rejeitada, mas, para sua surpresa, ela foi recebida com carinho pelos colegas. Havia algo na sua história que tocava o coração das pessoas ao seu redor. Ela se tornou amiga de Lara, uma menina doce e empática, que percebeu imediatamente o que Sofia havia passado. Lara ajudou a se sentir parte do grupo e, aos poucos, Sofia começou a acreditar que as amizades poderiam ser verdadeiras. O apoio emocional que ela recebeu de Marcelo, aliado ao novo círculo de amigos, fez com que a menina se abrisse mais, se permitisse crescer. Nas aulas de arte, Sofia começou a expressar seus sentimentos através da pintura. Cores e formas que antes pareciam confusas para ela começaram a tomar um significado profundo. A pintura não era apenas uma forma de criar, era sua maneira de processar tudo o que havia vivido e, ao mesmo tempo, se libertar da dor. Marcelo observava cada pequeno avanço com emoção. Ele sabia que, por mais que a recuperação de Sofia fosse um processo pessoal e único, ele teria sempre um papel fundamental em sua vida.
Ele a incentivava a não desistir, mesmo nos dias mais difíceis, quando a tristeza parecia voltar e as dúvidas surgiam. Ele repetia para ela que, apesar dos obstáculos, o futuro ainda estava por vir, e era um futuro repleto de possibilidades. E foi nessa caminhada que, aos poucos, a menina descobriu a verdadeira força que havia dentro de si. Ela se permitiu ser vulnerável, mas também soube quando se levantar e enfrentar os desafios de frente. Não era mais a menina que se escondia ou que tinha medo do amanhã. Agora, ela era uma jovem corajosa, com sonhos e ambições, pronta para construir sua própria vida, com base no amor e na superação. Sophie entendeu que a superação não é sobre esquecer o passado, mas sobre aprender a viver com ele, com todas as suas marcas. As cicatrizes que ela carregava eram sinais de sua coragem, de tudo que ela havia superado, e isso a tornava ainda mais forte. Ela aprendeu que, embora a dor tenha sido real, ela não definia quem ela era. O que realmente a definia era a sua capacidade de se reerguer, de continuar acreditando no bem, na esperança e no amor. Em uma tarde tranquila, enquanto caminhava ao lado de Marcelo, Sophie olhou para ele e sorriu. O sorriso não era mais tímido ou inseguro, era um sorriso genuíno, de alguém que encontrou seu caminho. Ela sabia que, ao seu lado, havia uma pessoa que acreditava nela, mas mais importante ainda, ela mesma começou a acreditar em si mesma. A vida de Sophie estava repleta de novas possibilidades, de novos desafios, mas ela agora sabia que era capaz de enfrentá-los com coragem. O que Marcelo ofereceu a ela não foi apenas um lar, foi a chance de recomeçar, de aprender a se amar novamente, de acreditar que, depois da tempestade, o sol sempre volta a brilhar. E com isso, Sophie encontrou algo muito mais poderoso que a felicidade passageira. Ela encontrou a verdadeira força da superação e da esperança. Ela soube que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da esperança nunca se apaga. E foi assim, com esse novo brilho nos olhos, que ela começou a construir um futuro brilhante, cheio de amor, paz e liberdade. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.